Programa Sociedade Solidária, um fórum para a discussão dos desafios sociais do nosso país. Uma iniciativa da Legião da Boa Vontade e da Fundação José de Paiva Neto que coloca em debate os temas que preocupam os brasileiros, mas sempre a partir das soluções, dos bons exemplos de pessoas e entidades que vêm se dedicando para fazer do Brasil uma nação mais justa. No programa de hoje, nós falamos sobre o desafio de promover proteção integral a crianças, especialmente na primeira infância. Uma fase muito importante para a formação dos indivíduos e que gera benefícios para toda a vida das pessoas. Para falar conosco sobre este tema, sobre as políticas públicas do Brasil voltadas a esse segmento e sobre o que pode e tem sido feito em prol das crianças de 0 a 6 anos, hoje nós conversamos com o secretário executivo do Instituto 0 a 6, Sr. Ivan Melo, representando a Rede Nacional pela Primeira Infância, que fala conosco sobre este tema e ainda sobre essa articulação, essa união de movimentos em prol das crianças brasileiras. Bom, primeiramente, em nome da Legião da Boa Vontade, gostaríamos de agradecer ao senhor a oportunidade que temos hoje de conversar sobre um tema de fundamental importância para todos nós. Eu queria agradecer o espaço que vocês estão cedendo para a gente poder trazer esse trabalho tão importante que está sendo consolidado há bastante tempo já. E por que trabalhar com foco na primeira infância, né? Naquela fase inicial mesmo de formação do indivíduo? Qual que é a importância dessa fase para o futuro adolescente, o futuro adulto, profissional? Bem, a primeira infância é uma fase que a gente entende como sendo do 0 aos 6 anos, tá? Ela fundamentalmente é onde se cria todo o corpo cognitivo do indivíduo, tá? Sendo que dos 0 aos 3 anos, praticamente 97% das sinapses nervosas já são estabelecidas, ou seja, todas as conexões nervosas no nosso cérebro já estão definidas, já estão arraigadas, já estão feitas, tá? Então, é essa fase onde a gente consegue somar, principalmente no aspecto moral e no aspecto de formação de conhecimento para o indivíduo, capacitações e situações que ele possa levar para a vida inteira, tá? Quanto melhor isso tiver feito, ou seja, da maneira como a gente possa valorizar e fazer esse trabalho junto com essa criança, junto com esse indivíduo, ser cada vez mais bem feito, logicamente, esse indivíduo vai ter facilidades futuras muito maiores, entendeu? Principalmente, não só de não se envolver em processos de violência, em processos de qualquer tipo, assim, mas mais do que isso, em entender os processos principalmente de resiliência, que é aprender a sair das dificuldades com muita facilidade, de uma maneira muito simples, tá? Esse é o foco na primeira infância, tá? E no momento que a gente consiga valorizar isso, principalmente nas políticas públicas, e definir isso como a nossa bandeira de ação, com certeza a gente vai eliminar necessidades corretivas, principalmente na adolescência, que é a primeira fase onde isso vai acontecer de uma maneira mais forte. Na juventude, né, estão concentrados os maiores índices de violência. Exatamente. E mais ainda na vida adulta, tá? Inclusive tem um estudo do Unicef, que a gente teve acesso em 2007, que o Banco Mundial patrocinou, que diz que cada $1 que se investe no processo de prevenção dentro da primeira infância, você consegue ter um avanço de uma economia de $7 de correção já na adolescência. Fora, esse valor se multiplica imensamente na vida adulta, tá? Então, não tem nenhuma possibilidade de você não pensar como primeira infância como foco de futuro, como foco de necessidade. Além do que, quando a gente pensa numa criança, a gente tem que pensar que a criança não é futuro, a criança é o presente. Por que ela é o presente? Porque ela é um indivíduo, tá? Ele tem desejos, ele tem aspirações, ele tem vontade, ele gera cultura, ele faz as coisas acontecer. Então, tem que se, na verdade, o adulto não entende a criança. E isso é o fato que está acontecendo ainda hoje, entendeu? Então, a valorização e a geração de uma rede nacional de primeira infância e dessa rede, um plano nacional de primeira infância, é exatamente para que a gente consiga trazer para o lugar onde é mais fácil e mais inteligente e muito mais importante fazer o trabalho, que é a primeira infância. Agora, a infância é um período maior na formação do indivíduo. Por que você escolheu trabalhar especificamente com a primeira infância? Houve uma percepção de que, de repente, aquele período inicial estava mais vulnerável, mais carente de políticas, de ações específicas voltadas para o desenvolvimento da pessoa humana? Tá, perfeito. Na verdade, a infância, a gente poderia quantificar do 0 aos 12 anos, ok? Tá? Sendo que, quando foi instituído o ECA, que já está completando 18, esse ano 19 anos, a gente teve uma situação de contemplação muito bem feita das necessidades que tanto as crianças quanto os adolescentes precisavam.
Só que na aplicação, grande parte dos processos corretivos foi muito bem aplicado, tá? E os processos preventivos ficaram em segundo plano ou terceiro plano, ficaram à deriva dentro da situação, tá? E, obrigatoriamente, como eu já falei na primeira pergunta, tudo que se fizer bem feito na primeira infância fica com qualquer um de nós para o resto da vida, tá? Essa é a diferença, tá? Obrigatoriamente, se eu tiver um trabalho focado de entender o que eu posso estimular o meu filho ou alguma criança da comunidade ou qualquer criança que eu tenha acesso da maneira correta nessa fase, ele vai levar aquilo de uma maneira muito engrandecedora e muito importante para o resto da vida. Então, é realmente a fase muito mais simples de trabalhar. Infelizmente, tá? Infelizmente, não existem políticas públicas direcionadas especificamente para essa fase, tá? É uma percepção que está acontecendo, vamos dizer assim, temporalmente há muito pouco tempo. Ainda bem que está acontecendo. Então, essa mobilização que está acontecendo contínua e gradativa vai levar a que as políticas públicas sejam alteradas e a gente valorize definitivamente a fase que é a mais importante da vida humana. E quais são as necessidades, as demandas das crianças de 0 a 6 anos? O que elas precisam para poder ter assegurado o seu pleno desenvolvimento? A gente hoje, assim, se você pensar como Estado, o Estado com certeza faz um papel importante e atende várias necessidades, tá? O Brasil hoje tem grande parte das crianças, principalmente de 6 anos até acima, atendidas pela educação básica, tá? Então o Brasil, em assim, pouco tempo, em uma década, um pouco mais, modificou esses parâmetros definitivamente. A gente tem hoje uma grande quantidade de crianças no ensino público e no privado, mas sendo atendidas, tá bom? Fora isso, a gente tem características básicas de segurança sendo atendidas, alimentação e saúde. Logicamente, isso ainda é um abismo. Todas essas características têm que ser melhoradas, mas já são atendidas. Mas tem outras características que também são tão importantes que ainda não foram trabalhadas, tá? Que é exatamente a valorização da integridade da criança como indivíduo, a valorização do convívio familiar da criança, do convívio comunitário e social da criança, que ela perceber isso, a valorização de todas essas situações, fazer ela perceber a diversidade que ela participa, tá? Ou seja, tentar trazer, inclusive para ela, e não só para ela, para a própria sociedade, a percepção das diferenças, tipo assim, os negros, os índios, os próprios quilombolas, que são núcleos que ainda não estão atingidos, os deficientes, tá? Que sejam respeitados naturalmente como participantes de uma sociedade como todos nós somos, né? E, mais do que isso, uma coisa que a gente enfatiza muito que é o direito de brincar da criança, que é uma coisa que é sempre deixada em segundo plano. E o brincar tem uma importância fundamental também na formação da criança. Tem. Especialmente nessa fase, né? Tem, porque, na verdade, grande parte dessa formação cognitiva, dessa formação moral, ela vem da criança ter liberdade de brincar e saber brincar. Ou seja, e mais do que isso, a criança sabe brincar. Quem não sabe passar para ela a ferramenta correta, somos nós. É essa percepção que tem que ser feita de uma maneira que a gente possa gerar e dar as ferramentas para que ela brinque. E da brincadeira ela gere os relacionamentos, gere o respeito, gere a percepção da força que ela tem, da força física, do trabalho de relacionamento interpessoal, do respeito pelo outro, assim, da chance que ela percebe de gerar cultura, porque criança é um indivíduo que gera cultura continuamente, ele cria cultura. E essa cultura que ele cria, ela não é percebida pelo adulto. Isso é uma coisa muito, muito, muito interessante. E é uma coisa que também está faltando. Respeitar a criança como indivíduo, tá? Dentro, assim, desse trabalho, é importante começar a se puxar das crianças o que elas pretendem com essa brincadeira, o que elas pretendem com esse relacionamento, para a gente poder, como adultos ou como cuidadores dessas crianças, como formadores de opinião, fazer que isso seja valorizado. Bom, agora nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, nós continuamos a falar sobre os avanços e os desafios do Brasil na proteção a crianças nessa fase da primeira infância. Okay. Falaremos também sobre o enfrentamento à violência sexual no Brasil e os desafios, por exemplo, para a expansão da educação infantil, quais são até os desafios que
a educação infantil tem que enfrentar para poder propiciar para crianças nesta fase corretas condições para que elas possam se desenvolver em plenitude. Lembrando que você que nos acompanha pode participar do nosso programa, encaminhando suas dúvidas e opiniões sobre o tema que nós trabalhamos hoje para o nosso entrevistado, entrando em contato conosco no site www.redesociedadesolidaria.org.br. Você fica por dentro dos principais destaques aqui do nosso programa e pode ainda interagir com a nossa produção. O programa agora vai para um breve intervalo.